Então vamos lá. Falamos durante todo o volume 1 do nosso material sobre a questão do olhar. Trabalhamos várias dimensões do olhar, trabalhamos várias possibilidades do olhar, trabalhamos modos de olhar enquanto investigação, enquanto observação, enquanto percepção da realidade. Fizemos vários exercícios para a gente aprofundar essa metáfora do olhar, né? O olhar aqui é a ideia do investigar, é a ideia do observar, é a ideia do prestar atenção. É o olhar que investiga, é o olhar que presta atenção, é o olhar que conceitua, é o olhar que dá nomes. E nós dissemos que esse olhar é a filosofia. A filosofia é um olhar sobre a realidade. Que olhar é esse? Um olhar a partir da nossa capacidade de pesquisar, a partir da nossa capacidade de investigar, a partir da nossa capacidade de pensar. Por meio da filosofia, nós olhamos e investigamos o mundo. Por meio da filosofia, nós pensamos, refletimos o mundo à nossa volta. Olha que coisa bacana. Todos nós, de certa maneira, temos aí essa capacidade de olhar o mundo, essa capacidade de investigar as coisas, essa capacidade de prestar atenção nas coisas. A filosofia é esse olhar que nos faz prestar atenção, investigar e procurar lá respostas dentro da caixa. O mundo é a caixa, a realidade é a caixa. E nós, filosofantes, detetives filosóficos, vamos investigando essa caixa e tentar descobrir o que tem dentro dela. Hoje, a gente vai ampliar, a partir de agora, essa ideia do olhar, nesse conceito do olhar. A gente vai ampliar essa metáfora e vamos trabalhar um pouco o que o olhar nos potencializa. Ou seja, por que é importante observar, prestar atenção e refletir sobre as coisas? Fechados, jovens? Vocês comigo, eu com vocês. Tchum, 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 tchum. Fecha aqui. Vocês comigo, eu com vocês. A gente vai nesse caminho, então. Primeira coisinha que aparece aí na apostila de vocês, na página 2, para a gente começar a conversar, é essa imagem, tá? Dá uma olhadinha na imagem aí, dá uma olhadinha. Essa imagem que eu tenho aí na apostila 2, ela está mais ou menos representando o quê? Do lado direito da minha tela, eu tenho um prédio com vários apartamentos, 6 apartamentos. Do lado esquerdo da minha tela, eu tenho uma espécie de pracinha, né? Onde tem algumas pessoas caminhando, um vendedor de sorvete, uma árvore, um pássaro. Vamos concentrar o nosso olhar, vamos concentrar a nossa atenção nessa imagem da página 2 de vocês. A partir dessa cena, a partir dessa cena, eu vou fazer a seguinte pergunta. E aí vocês podem usar o chat ou o microfone para responder, um de cada vez, para não virar confusão, para não virar bagunça. Vocês sabem que eu gosto de aula movimentada, mas não gosto de aula bagunçada, né? Movimento não é bagunça. Beleza? A partir dessa cena, concentra o olhar de vocês na cena que eu tenho na página 2. A partir dessa cena, será que todos os moradores deste prédio estão vendo a mesma paisagem pela janela? Imagine que os moradores desse prédio estivessem olhando pela janela. Será que eles estão vendo a mesma paisagem? A maior parte de vocês está dizendo no chat que não. Arthur, Rebeca, Maria Eduarda, Nicole, Débora, Maciel, Ana Clara. A maior parte de vocês está dizendo aí que não. Bernardo, que os moradores deste prédio não estão vendo a mesma paisagem pela janela, né? O Pedro Corradi está dizendo assim, depende. É o único depende que apareceu para mim aí.
A maior parte diz que não. O Pedro está dizendo depende. Por que, Pedro? Justifica o seu depende. Arthur Garcia está dizendo que acha que estão vendo o pássaro e outros a árvore. Pode ser que alguns elementos dessa paisagem todos estão vendo. Pode ser que alguns veem alguns elementos e não veem os outros. Pode ser sim, Pedro. Então eu estou dizendo aqui, se eu tenho uma imagem, pressupondo que as pessoas estejam olhando pela janela, será que todos estão vendo a mesma imagem? Vamos lá analisar o que vocês estão escrevendo. Melissa, olha, Melissa, que coisa maravilhosa, Melissa. Parabéns, jovem. Olha o que a Melissa está dizendo, um olhar de filósofa. Cada um olha de um ângulo e são pessoas diferentes. Lá dentro do prédio, só um minutinho. Dentro dos apartamentos, eu tenho pessoas diferentes. Cada um está olhando de um ângulo. Pode ser que o ângulo de um não é o ângulo do outro, tá? Cada um olha de um ângulo. E esse ângulo é diferente de pessoa para pessoa. A Melissa está dizendo assim: as pessoas não são as mesmas e o ângulo de visão também não é o mesmo. Olha que coisa maravilhosa para a gente começar uma aula de filosofia. As pessoas não são as mesmas. Parabéns, Melissa. E o ângulo de visão não é o mesmo. São ângulos diferentes. Davi, eu sei, mas as mulheres estão vendo o homem. Pode ser que as mulheres estão concentradas o olhar no homem. Não sei, não sei. Rebeca, não, pois cada um tem um jeito de olhar o mundo. Olha que coisa maravilhosa que a Rebeca complementa. A Melissa está dizendo que as pessoas são diferentes e o ângulo de visão é diferente. Pessoas, ouvir isso de sexto ano é uma maravilha. Eu fico quase feliz do lado de cá, quase. Ei! As pessoas são diferentes e os ângulos de visões são diferentes. Os pontos de vista são diferentes. Crisóstomo, antes de te dar a palavra, a Giovana estava na frente. Vai lá, Giovana. Cadê, Giovana? Sim, né? Dependendo do ângulo que eles estão vendo e etc. Pode ser que esse cara de amarelo não esteja vendo o passarinho, só esteja vendo as árvores. Talvez essas pessoas todas nem estejam vendo o passarinho, só as pessoas que estão mais altas, ou dependendo da posição que elas estão vendo alguma coisa. Nem todas as pessoas podem ver a mesma coisa. Vai que essa mulher que tá com o cachorro é cega, ela não vê. Pode ser, Giovana. Depende do que a pessoa é. A Giovana está trazendo possibilidade aqui. Vai que a mulher que está com o cachorrinho aí, ela é cega e não pode ver. Vá que a pessoa que está lá em cima com a flor não está com um olhar atento para o pássaro, mas está com um olhar atento para outra coisa, né? Então a Giovana, de certa forma, ela complementa o que a Melissa e a outra colega, que eu esqueci quem é, o que a Melissa e a outra colega está dizendo, que é a ideia de que, olha, o ângulo de visão é diferente e as pessoas são diferentes. Pedro, Tio. só um minutinho, vou dando a palavra, tá? Fique à vontade aí que eu vou dando a palavra a vocês. Pedro Barros, cada um vê com o seu olhar. Sim, Pedro, cada um tem o seu olhar, cada um tem um jeito de olhar. Conrade, porque eles podem estar todos olhando para um lugar só ou para um lugar diferente, dependendo de onde eles estão olhando. Muito bem. A Eduarda Vazoler, eles veem de ângulos diferentes, perfeito. Rebeca, cada um tem um jeito próprio de olhar o mundo. Lindo, Rebeca, cada um tem um jeito próprio de olhar o mundo. Júlia Tomes, eles veem as coisas diferentes por causa da relação da elevação dos andares. Claro, Júlia, perfeito. Se alguém tiver num andar um pouco mais elevado, vai ver numa visão um pouco mais ampliada e assim por diante. E a Melissa complementa assim: mesmo que eles estivessem nas mesmas janelas, não conseguiriam ver as mesmas coisas. Pode ser que sim, pela o nível de atenção que eles têm ali, pelo ângulo do prédio e assim por diante. Manuel, todos estão olhando no mesmo lugar, mas cada um para um ângulo diferente. Perfeito, Manuel. Ainda que a paisagem seja a mesma, o ângulo de visão é diferente. Cada pessoa é diferente, cada pessoa está olhando algo
perfeito. Laurete, muito bem, Davi Laurete, perfeito. Davi Ferreira, tem uma pessoa escondida no prédio, o que será que ela está olhando? Né? E assim a gente pode ampliar as nossas várias visões. Calef, cada um tem um jeito de viver, então eles têm visões diferentes. Perfeito. Ô, Sara, Sarinha tinha levantado a mão lá. Daqui a pouquinho eu leio o seu, Teodora. Primeiro a Sara, depois a Crisóstomo, depois eu continuo lendo os demais. Vai lá, Sarinha. Tio, eu acho que podem sim estar olhando para o mesmo lugar, mas às vezes as pessoas elas olham para o mesmo lugar, mas elas conseguem ver aqui esse lugar de um jeito diferente. Cada um consegue ver esse lugar, tipo assim, de um jeito diferente. A pessoa enxerga aquilo como outra coisa e a outra pessoa enxerga como outra coisa. Então ela sim Perfeito. tem um lugar. Perfeito, Sara. Olha o que a Sara está dizendo. Às vezes eu posso estar olhando para o mesmo lugar e ver coisas diferentes que o meu coleguinha está vendo. Porque as pessoas fazem uma visão diferente, as pessoas fazem uma leitura diferente das coisas, tá? Então, às vezes eu posso estar olhando para o mesmo lugar e posso formar opiniões ou formar visões diferentes acerca de uma mesma coisa. Crisóstomo, sua vez, jovem. Cadê a Crisóstomo? Manda ver. Eu acho que mesmo que eles estivessem olhando na mesma hora, no mesmo momento, eles não iam ver por conta que cada um tem a sua imaginação. Perfeito, Crisóstomo. A Crisóstomo está levantando a imaginação, né? A imaginação, daqui um dia, Crisóstomo, a gente vai fazer uma aula só sobre imaginação. A imaginação nos potencializa a ver coisas diferentes. Muito bem. Bernardo, Pevidor, sua vez, jovem. Daqui a pouquinho eu te dou a palavra, Davi. Davi Ferreira, do CCC. Só um minutinho. Pevidor, desistiu? Cadê ele? Tava com a mão levantada aí? Cadê a bênção? Acorda, menino. Tá aí? Então manda ver, Pevidor. Pode falar. É Demoné, tio, Demoné. É o Demuné? Eu errei o negócio aqui? Então vai, Demuné. Aqui, eu dei um zoom pra ver como é que eles estão olhando. A Aham. velhinha, ela tá olhando pro pássaro. O cara do lado, que tá no telefone, tá vendo a paisagem. O menininho tá vendo as árvores. O cara que tá escondido tá vendo ele que tá esperando um ônibus. A menininha debaixo do menininho tá pedindo um sorvete de morango. E a outra tá vendo o seu amante. Olha o que que o Pevidor, o que que o Demuné fez nesse negócio, gente. Olha que coisa linda. Eu dei um tio, olha, ele fala assim, eu dei um zoom, eu aproximei o olhar. Eu aproximei o olhar. E ao aproximar o olhar, eu estou analisando os detalhes de cada olhar. Então eu posso perceber que a mulher de cima está olhando para uma coisa, que o menininho do meio está olhando para outra coisa, que sei lá quem está olhando para sei lá quem. Mas isso só foi possível a partir do zoom, a partir da aproximação do olhar. Eu aproximei o olhar, tá? Lembra que a gente falou várias vezes durante as nossas aulas do olhar e prestar atenção. Olhar é diferente de ver. Lembra disso? Para ver basta ter visão. Para olhar é preciso paciência. A poesia que a gente leu nas nossas aulas anteriores sobre essa questão do olhar, sobre a dimensão do olhar. Esse olhar que nós estamos falando dele aqui é o olhar da paciência, é o olhar da atenção, é o olhar da percepção, é o olhar do zoom. Ó, o Demuné, eu dei um zoom no trem aqui e a partir desse zoom eu consegui captar outros elementos que olhando aparentemente a gente não consegue. Vou ler o chat aqui um pouquinho, depois eu volto o microfone. Teodora, pode contar com a imaginação da pessoa, como a pessoa pode olhar só uma coisa e pode imaginar outra coisa, mesmo olhando para aquela coisa. Sim, eu posso estar olhando uma caneca, minha xícara, que eu tomei café, e posso estar pensando no amigo que me deu essa xícara. Essa xícara eu ganhei de um amigo meu,
de aniversário, né? Tanto que está escrito aqui, todo amigo tem, aí vem um monte de coisinhas aqui. Eu posso olhar para essa xícara e não pensar no café. Eu posso olhar na xícara e pensar no meu amigo que me deu essa xícara de presente, como que ele está. Então, perfeito, Teodoro. Eu posso fixar o meu olhar numa coisa, mas imaginar outra. Cauã Coimbra, cada um foca naquilo que mais acha interessante. Perfeito, Cauã Coimbra. Tailã, a cada lugar a visão muda, show, ponto de vista muda. Maria Eduarda Vazolé, você vê com outras visões. Teodora, a pessoa ver uma coisa imagina ver coisas totalmente diferentes, sim, nós já acabamos de falar. Toda pessoa tem um olhar diferente, segundo Tailã. Enfim, minha imaginação é muito doida para isso. Maiara Lima está dizendo que a imaginação flui, né? A imaginação viaja. Maiara Lima, de novo, às vezes tem até medo das minhas imaginações de tão doidas. Pode ser uma ilusão, Tailã? Pode ser uma ilusão. Quando vocês crescerem, que a gente for estudar lá, a filosofia de Descartes, ele vai falar isso. Muita coisa que a gente olha e acha que pode ser uma ilusão. Tanto que tem uma frase que vocês conhecem muito bem, que diz assim: as aparências enganam. Não julgue o livro pela capa. Nem tudo que reluz é ouro. Já ouviram essas frases? As aparências enganam, não julgue o livro pela capa, nem tudo que reluz é ouro. Essas frases estão dizendo assim. Então, a gente pode olhar uma coisa e ser apenas uma ilusão, tá? Daniela Gava, eles olham o que mais chama a sua atenção, muito bem. Maiara, para falar a verdade, acho que o cara que está com a mulher dele tá. Não sei, Maiara, eu não sei, não vou entrar nesse caminho aí. Nathan Rodrigues, talvez nem estão olhando mais, sim, só vendo. Pode ser que às vezes eles estão só olhando e assim por diante. Giovana, pode ser que ela está escondida, está furando a vida dos. Ou troca o menino, está olhando o picolé. Pode ser também, Giovana. Enfim, então a gente tem aqui várias possibilidades da gente trabalhar essa questão do olhar. E aí o Cauã está dizendo que já são 70 participantes. Ótimo! Bora lá. Vai lá, Davi Ferreira, sua vez, Cristão. Bom, Vai. eu vou refletir aqui, aí cheguei a uma conclusão. Uma pergunta, na verdade. A Sara, ela tinha falado que as pessoas podem estar vendo a mesma coisa, mas estão interpretando diferente. Mas se elas estão olhando para a mesma coisa, interpretando diferente, o que elas estão olhando? O que elas estão olhando? O Davi está levantando a questão do objeto do olhar, né? Na verdade, o que elas estão olhando? Eu posso estar vendo uma mesma coisa e interpretando coisas diferentes. Manuel, esquece depois. Ô, tio. Só um minutinho, quem? A questão do Davi. Vai lá, Sara. Responde por. A questão do Davi ter falado que o que eles estão olhando, eu acho que eu não sei o que eles estão olhando, tô dando um exemplo, que se, por exemplo, eu finge que você tá aqui do meu lado, a gente tá olhando para a mesma coisa, mas você consegue interpretar aquilo diferente, não quer dizer o que é aquilo. Você vê a mesma coisa que eu, mas você interpretando aquilo de um modo diferente. E eu interpreto aquilo com outro modo. Então não quer dizer que o que... Entendeu? Isso. Tchau. Viu, Davi? A questão talvez não é o objeto do olhar. Eu posso olhar para a xícara e pensar café. Você pode olhar para a xícara e pensar um objeto de decoração que está no seu armário. Eu posso olhar para a xícara e pensar o meu amigo que me deu essa xícara de presente. Então, uma mesma xícara, eu posso interpretar essa mesma xícara de várias maneiras, né? De vários modos, vários ângulos. Quem é que levantou a mão? Vai, Eu. Giovana. Vai, Giovana. É o seguinte, tipo assim, também do jeito que as pessoas olham, né? Por conta que, tipo assim, eu tava olhando o jornal, né? Já faz muito tempo, acho que já faz uns 2, 3 anos. Tinha um cara passando com um bicho em cima
da bicicleta. Aí a mulher que tava dando entrevista falou que aquilo era um canguru. E os caras falaram que era canguru. Aproximou, era só um cachorro. Era um Tinha cachorro. deficiência na pata da frente. Uhum. Aí eu pensei bem assim. Aí eu lembrei aí, tipo assim, isso era muito antigo. Agora que eu lembrei. Mesma coisa, você tá olhando alguma coisa, mas alguém tá olhando diferente. Alguém viu a Claro. verdade, talvez. Depende do meu ponto de vista. A Giovana traz uns exemplos maravilhosos, né? O pressuposto, Davi, exatamente. Pressuponho que seja um canguru. Pressuponho só. O pressuposto, perfeito, Davi. Olha a associação aí. O pressuposto é aquela primeira opinião que eu tenho ao ver algo, né? Eu tenho uma opinião primeira quando eu vejo algo, mas eu não sei se aquilo é verdade. Eu só vou saber se é verdade. O Pevidor, o Demuné que falou do zoom, né? Eu só vou saber se é verdade quando eu dou aquele zoom. Aí eu consigo visualizar o negócio na sua íntegra, tá? Como é que é? O zoom, que é a ideia do quê? Você olha e você observa, né? Você olha e você imagina. Você olha e você visualiza uma outra coisa. O que a Giovana está trazendo é justamente isso. Olha, eu olhei de relance e vi um canguru. Ah, é um canguru. Depois, quando eu vou observar, né, quando eu vou visualizar melhor, quando eu vou pensar melhor, não é um canguru, é só um cachorro, né? Ótima o exemplo da Giovana. E o Davi complementa lá, isso é um pressuposto. Beleza, é um pressuposto, né? É um pressuposto que você está trazendo aí para a gente poder refletir, para a gente poder pensar. Olha o que uma pergunta já deu, né? Deu para a gente falar bastante. Uma única pergunta. Júlia Tomes tinha levantado a mão, já falou, Júlia? Não? Júlia Tomes? Cadê ela? Oi, tio. Vai lá, Júlia, diga-me. Oi, tio. Eu Oi. queria te pedir um favor, porque hoje é o aniversário da tia Fernanda Carvalho. Vamos cantar parabéns para ela? Vão assim, no finalzinho, quando tiver faltando uns minutinhos para terminar, ô Júlia, aí você me lembra, se a tia Fernanda estiver aqui conosco, que eu nem vi se ela está aqui ainda, né? Se a tia Fernanda estiver aqui conosco... Oi, tio Flávio, sim. Ei, Fernanda, bom dia. Aí, Júlia, Bom dia. No pode final, ser? tá? Finalzinho. Aí você me lembra, Júlia, que eu vou esquecer. O tio Flávio vai esquecer que eu tô ficando velhinho já, né? Tô com 40 anos, aí esquece a coisa. O povo de 40 anos diz que esquece um monte de coisa. Aí quando tiver faltando uns minutinhos, você fala, tio Flávio, olha o parabéns da tia Fernanda. Aí a gente para a gravação e aí a gente canta com muito prazer, tá bom? Tá bom. Então tá, Júlia. Bora passar para a segunda pergunta. Olha o que uma única pergunta diz. Deu para a gente debater várias questões acerca do olhar. O João Guilherme, a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Claro, Guilherme, são conhecimentos diferentes, tá? São conhecimentos totalmente diferentes, né? A imaginação ela está no âmbito de conhecimento, a ciência está no outro âmbito de conhecimento, beleza? Mas é importante a gente pensar que as duas fazem parte desse processo aí de busca pelo conhecimento. Uma pergunta a gente falou quase a metade da aula. Vamos à segunda. Ainda que essas pessoas estivessem olhando para o mesmo elemento, será que todos eles veriam a mesma coisa da mesma forma? Vocês já responderam essa. Conseguem visualizar que vocês já responderam essa pergunta? Ainda que todas essas pessoas estivessem olhando para o mesmo elemento, imagina que todos estivessem olhando para o pássaro. Só imagina. Ainda assim, será que todos o veriam de forma igual? Né? É aquele exemplo que a Sara usou agora há pouco na fala dela. Eu posso estar olhando para a mesma coisa junto com a outra pessoa que está comigo, e nós dois estamos olhando para a mesma coisa, e pode ser que a leitura que a gente faz dessa coisa seja diferente. A Vasoler está dizendo assim, pelo ângulo não. O ângulo de visão ele pode ser diferente. Ainda Davi Ferreira, que o objeto da visão seja o mesmo, pássaro, por exemplo, a leitura, a interpretação que as pessoas fazem são diferentes.
Um pode estar vindo de cima, né, Vasolé, outro de baixo. Para uma visão pode estar mais ampliada, para outra pode estar mais reduzida. A ideia do Sun, que o Demoné trouxe agora há pouco, né, a ideia do pressuposto, a ideia do... É um porco ou é um canguru, né? É um cachorro ou é um canguru, né, Giovana? Aí, de repente, eu constato que é um cachorro, que não é um canguru, porque mudou o âmbito da visão. Então, pode ser que nem todos estão vendo a mesma coisa do mesmo jeito. Ou pode ser que eu esteja vendo do mesmo jeito a mesma coisa, mas a interpretação é diferente, beleza? Além das impressões visuais, as demais percepções dos sentidos sobre o ambiente seriam igual para todos os moradores? Vocês também já responderam essa, quando disseram que não, justamente porque o modo de cada um é diferente, a forma com que cada um olha é diferente, a forma com que cada um interpreta é diferente. Então, meninos, o que eu posso concluir dessa nossa primeira discussão aqui, para a gente avançar um pouquinho, para a gente não ficar só nisso, a gente avançar um pouquinho, que a ideia hoje é chegar até a página 3. Então, o que eu tenho aqui? Essa questão do olhar, ela vai modificando com o tempo, tá? Ela vai modificando com a época, com a cultura. Cada um olha, cada um vê, cada um visualiza de um mesmo jeito. Ou não. Vai depender muito da forma com que as pessoas olham, vai depender muito da forma com que as pessoas interpretam as coisas. Só um parêntese aqui, eu tinha pedido, gente, para usar o chat somente para a resposta da aula, e tem alguns coleguinhas que não estão cumprindo com a orientação. Por gentileza, tá? Por gentileza, a orientação foi: o chat deve ser usado somente para as respostas da aula, né? Eu estou fazendo com vocês igual eu faço lá com o meu ensino médio. Eu não vou bloquear o chat agora, vou deixar o chat liberado para vocês usarem somente para a aula, tá? Pode ser assim, porque senão complica tudo. Tá todo mundo colaborando, só um ou outro que está fugindo da regra. Não fica bacana, né? Não é gentil, não é cavalheiro, não fica bom, não. Então faz para mim esse favor, tá? Por gentileza, o chat somente para as questões pertinentes à aula, não é para a gente brincar, para a gente conversar, para a gente mandar recadinho para o colega, não é com essa finalidade, é somente para as perguntas que eu faço aqui na aula, e de repente você não tem microfone, ou o microfone não está funcionando direito, ou você às vezes nem quer usar o microfone, o chat é um recurso para você interagir comigo, tá? Não é para outro tipo de conversa, não. Pode ser assim? Posso contar com vocês, né? Beleza. Então, essa questão do ver, isso vai mudar muito, isso vai variar muito de contexto. Eu estou trazendo essa questão do ver aqui para a gente analisar daqui para frente duas coisas que vão ser importantes. Primeiro, a questão do ponto de vista. Os nossos pontos de vista sobre as coisas são diferentes. São diferentes por quê? Porque nós somos diferentes. Alguém falou aí no início, né? As pessoas que estão dentro do prédio, dos apartamentos, não são iguais. O olhar que elas fazem sobre o que está fora também não é igual, tá? Então nós somos diferentes e essas diferenças faz com que existem diferentes possibilidades de olhar. Diferentes possibilidades de olhar. Eu posso olhar a realidade à minha volta sob diferentes ângulos, sob diferentes perspectivas. Isso vai mudar de acordo com alguns fatores que a gente vai ver agora. Eu coloquei só 3, mas tem vários outros. Se todos fossem iguais, né, Davi? Não teria graça ao mundo, né? E nem saberíamos quem é quem, se todo mundo fosse igual, né? Ainda bem que nós não somos iguais. Ótimo, Davi, show. Então, vamos pensar algumas coisas que possibilitam essa diferença do olhar. Eu posso estar olhando pela janela apenas por acaso. Apenas por acaso. Já aconteceram isso com vocês? Às vezes você está aí no seu quarto, de repente você vai dormir, dá aquela espiadinha na janela assim, foi por acaso.
Simples acaso. Eu não planejei nada daquilo. Foi só um acaso. Às vezes o acaso, as coincidências, os acasos acontecem. Eu estou lá, né, olhando pela janela por um simples acaso, né? Eu posso olhar pela janela, eu posso estar olhando pela janela com um olhar de contemplação. Eu posso estar contemplando. A janela pode ser um instrumento para eu estar contemplando alguma coisa, uma paisagem, uma Viu? pessoa. Só um Pode ser que tá minutinho. muito calor. Oi? Pode ser que tá muito calor e a pessoa encostou na janela porque ela tá gelada. Já fiz muito isso. Exatamente, porque está vendo É. porque ela está gelada e está muito quente, e você aproximou lá por acaso. Mas na verdade a intenção não era olhar a janela pela janela ou pela paisagem. Foi só uma casa. Está muito calor, geralmente. Pressuposto que a gente teve, né? Exatamente, procurar um lugar. Pode ser que a pessoa tá ali só Sim, tem nada a ver. pode ser, Giovana, com certeza, do nada. Aqui, pelo olhar da moça, eu posso concluir, Giovana, que já tem uma ideia de contemplação. Você percebe pela aparência, pelo olhar, né? O olhar está mais direcionado para algum lugar. Pode ser uma preocupação também, Pevidor. Pode ser uma preocupação, né? Esse olhar aqui pode nos dar a ideia de um olhar de preocupação. Ela pode estar pensando na vida, correto? Então já é um olhar diferente daquele olhar do simples acaso. E aqui é um olhar intencional. Essa imagem aqui, eu acho ela uma delícia. É uma imagem de internet. Quando eu estava procurando as imagens, eu achei essa imagem uma delícia. Por quê? O carro está circulando e o menininho continua segurando e olhando fixo numa direção. É possível que tenha algo lá fora, talvez seja o mar, talvez uma paisagem, sei lá o que das contas. É possível que algo chamou muita atenção desse menininho, que o olhar dele está fixo. Olha, o olhar dele está fixo numa direção. Alguma coisa tem lá fora que não dá para a gente dizer exatamente o que é, né? Aí teríamos que perguntar para esse menininho. Alguma coisa tem lá fora que chamou a atenção dele, que prendeu a atenção dele, que o olhar dele continua fixo, pressupondo que o veículo esteja em movimento, né? Pressupondo que esse veículo esteja em movimento, pressupondo, né, que ele esteja numa rodovia em movimento, alguma coisa chamou a atenção da criança e ela fica lá com o olhar fixo na janela. Sofia, pode falar, Sofia. Depois vai você, Sara. Cadê Sofia? Então, professor, eu acho que a primeira foto, a segunda, na verdade, parece muito uma pose para foto, né? Uhum. Mas parece que ela está pensando na vida. Por exemplo, por que eu fiz aquilo de errado? Ok. A terceira, parece que o menininho viu uma coisa muito interessante para ele, que ele não quer parar de olhar. Essa é a minha Exatamente. opinião. Perfeito, Sofia. O menininho está vendo alguma coisa lá que tá chamando a atenção dele, né? Tá chamando a atenção dele, beleza? Ô, Pedro, se é um trem, se é um carro, se é um navio, se é um disco voador, se é uma nave espacial, né? A ideia é a gente analisar o olhar da criança, né? O veículo é só um detalhe aqui. A ideia o que a gente está analisando aqui é o olhar da criança, né? Essa criança concentrada com o olhar fixo numa direção. Esse é o objetivo aqui da imagem, tá? Agora, que veículo é esse? Até porque não dá para a gente detectar. Pode ser um ônibus, pode ser um trem, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa aí, tá? Relaxa, não esquenta. O foco aqui não é o veículo. A pergunta não foi que veículo é esse? A pergunta foi que olhar é esse? Né? É diferente. Sara, pode ir, Sara. Tio, essa imagem desse menininho, eu lembrei porque meu irmão tem uma camiseta igualzinha a essa e ele tem um cabelo igual dele. Aí eu parei e pensei, esse menininho parece muito com meu irmão.
Toda vez que a gente está no carro, ele para, senta no banco, e aí eu não abro a janela porque tem perigo, né? Aí deixa a janela fechada. Aí ele fica parado e fica vendo. Quando ele vê um passarinho, ele fala assim, "Ya, piu-piu". Aí depois ele vê o mar, ele fica falando. Aí quando eu vi essa imagem, eu pensei muito que era meu irmão, porque é igualzinho. E pensar que toda criança faz isso, porque não tem nenhuma criança que eu conheço que não faz isso, que senta no banco e começa a olhar as coisas pela janela. É bonitinho. Ótimo, Sara. O olhar da criança é um olhar atento, né? É um olhar atento para alguma situação. Pode ser que ali alguma situação chamou a atenção daquela criança para ela fixar o olhar, beleza? Eu vou terminar aqui, Júlia, eu já deixo vocês cantarem parabéns, tá? Meninos, então, o que a gente tem aqui? A gente tem olhares diferentes sobre coisas diferentes, focados em coisas diferentes, com possibilidades de leituras diferentes, né? Voltando naquilo que vocês já falaram anteriormente, que os nossos olhares são diferentes, o nosso jeito é diferente, nós visualizamos coisas diferentes. Pode ser que o objeto seja a mesma, mas a interpretação ela vai mudando. Fechado? Então, o que a gente tem aqui a partir dessa questão do olhar para a gente chegar onde eu quero chegar? O que a filosofia do olhar nos ensina é que sempre buscamos sobrevivência e significado na vida. Como abelhas fazem mel, nós construímos significados para nós mesmos. Então, um olhar, a atenção, o ponto de vista, é uma forma que a gente vai encontrando de dar significados ao mundo à nossa volta. Tá? Então, é com essa ideia, né, que eu vou encerrar aqui, e a gente vai pensar e perceber o quê? O olhar é uma maneira, o olhar é uma das formas que nós encontramos da gente visualizar vários aspectos do cotidiano, da gente visualizar vários aspectos da nossa realidade que, porventura, a gente não tinha como ainda visualizar. O olhar como forma de analisar o mundo, o olhar como forma de investigação. Fechados?